Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Temos hoje aqui com o Dr. Vitor França de Almeida. O Dr. Vitor é médico endocrinologista, mestrando pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, coordenador do curso de medicina da Universidade de Salvador, a Unifax. E a ideia com você, Vitor, é discutir a respeito do manejo da insulina na diabetes mellitus do tipo 1. Primeiramente, bem-vindo, obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado, doutor João. É uma satisfação estar aqui respondendo a você e a todos os ouvintes a esse tema aí que muito me afeta, diabetes tipo 1, as tecnologias envolvidas no tratamento da doença. Estou à disposição aí para poder ajudar com as dúvidas. Ótimo. Antes da gente discutir especificamente do manejo da insulina, queria só que você me falasse de forma resumida, Vitor, sobre o funcionamento, né, da insulina, dos hormônios contrarreguladores da insulina e da glicemia. Como é que funciona esse balanço hormonal, seja após a refeição ou seja durante o período de jejum? Perfeito, João. Num paciente, ou melhor, numa pessoa que não seja diabética, nós temos o controle da glicemia ou da glicose no sangue em diversos momentos do dia. Momentos que a pessoa não está se alimentando, ou seja, jejum, ou após alguma ingesta alimentar, que a gente chama de pós-prandial. Durante o período de jejum, nós temos dois órgãos que são muito importantes para esse equilíbrio da glicemia, para que não baixe muito. Então, o pâncreas, junto com o fígado, eles estabelecem uma conexão através de alguns hormônios que fazem com que o hormônio da insulina não seja produzido pelo pâncreas, pelas células beta do pâncreas, e por outro lado, o glicogênio que está no fígado, ele consegue ser liberado e com isso aumentar a glicemia do indivíduo. Então, a gente chama esse processo de regulação e contrarregulação. Então, durante o período de jejum, há uma redução na produção da insulina, que é o hormônio que tem por objetivo reduzir a concentração de insulina no sangue, abrindo as portas das diversas células do nosso corpo para receber essa glicose. Então, há uma redução da insulina e, por outro lado, o açúcar consegue ficar no nível, numa concentração adequada. Quando a gente ingere algum alimento, a gente começa a ter a digestão, o aumento da concentração do açúcar no sangue. Alguns sinalizadores que estão no pâncreas, nas células beta do pâncreas, conseguem identificar esse aumento de glicose no sangue, e aí começa a ser liberado a insulina. Existem duas fases de liberação da insulina. A gente normalmente explica que é bifásico, porque dentro dessas células tem vesículas que guardam a insulina para um rápido envio, uma rápida dispensa dentro da corrente sanguínea. Então, quando começa a apresentar um pico, essa insulina que está reservada é rapidamente liberada e, ao mesmo tempo, dentro do pâncreas, lá nas células beta, começa-se a produzir mais insulina, a depender dessa concentração de glicose que fica sendo sinalizado, que fica sendo percebido pela membrana da célula beta. Nesse momento que a produção aumenta de insulina, por conta do aumento da glicose no sangue, há também uma redução do glucagon, que é o hormônio produzido no fígado. Há uma redução da produção do glucagon para que o açúcar também não aumente. Até que a concentração ele consiga
ficar no ideal, que é ali entre 80, 110, mais ou menos. E, a depender do que a pessoa se alimentou, desse tempo de digestão, o indivíduo que não tem diabetes vai continuar produzindo insulina ou, em determinado momento, suspender essa produção. E aí ele vai entrar naquele período ali de jejum, que fica entre uma refeição e outra. Então, em resumo, são 2 hormônios que trabalham em equilíbrio, que é, de um lado, a insulina, do outro lado, o glucagon. O glucagon produzido no fígado e a insulina produzido principalmente no pâncreas, tá? Então, esses 2 hormônios, eles regulam a concentração da glicose nos diversos momentos do dia, momentos prolongados de jejum e por momentos em que a pessoa está com alta concentração de glicose por conta da alimentação ingerida. Ótimo. Bom, deu para entender claramente aqui que esses 2 hormônios eles vão ficar oscilando ao longo do dia, né? Então, eles têm por objetivo manter uma glicemia constante, mas como a glicemia ela é muito dependente da alimentação, a glicose, a insulina e o glucagon vão estar sendo liberadas em ciclos, em ondas, de acordo com esse processo, né? E aí, Sim, no paciente com diabetes do tipo 1, a- o paciente para de produzir a insulina. E aí a ideia é que essa insulina vai ser oferecida, só que ao mesmo tempo a gente tem que ter esse equilíbrio, né, de ter uma insulina alta num momento pós-prandial e uma insulina baixa num período de jejum, né? E aí, para isso, existem diferentes tipos de insulina que vão ser usadas, seja como um processo de manutenção basal, ou seja, num bolos para uma ação mais rápida. Queria que você me falasse um pouco dos diferentes tipos de insulina que são usados para isso. perfeito. O tratamento do diabetes tipo 1, como a origem da doença é um problema autoimune, que as células beta do pâncreas, que são as responsáveis pela produção da insulina, elas perdem viabilidade produtora do hormônio, nós temos então que repor essas 2 fases de insulina de um indivíduo que não é diabético. Então, como você bem disse, no momento do jejum, o indivíduo está com uma concentração mínima de insulina, mas essa concentração ela nunca é zero. É uma insulina que fica circulante e que aumenta a concentração no momento da alimentação, para que a digestão, que vem dos alimentos e que é transformado em açúcar, ela possa ser absorvida, essa glicose, por todo o corpo. Então, para imitar isso, foram criados também diversos tipos de insulina. Aí a gente chama do basal, e numa história mais recente, nós temos o basal como a NPH, que é uma insulina intermediária, mas por muito tempo foi utilizada porque era a única disponível. O objetivo da insulina intermediária ou de longa duração é mimetizar aquela concentração mínima de insulina para que quando a pessoa esteja em jejum, ela permaneça com alguma concentração, evitando com isso que a glicose suba demais, por conta da ação do glucagon. Por outro lado, após as refeições, essa insulina basal, seja ela NPH ou as mais modernas, que a gente chama de insulina análoga, que é a glargina, que é a degludeca, elas não têm condição de
resolver o aumento rápido e repentino da concentração de glicose no sangue, oriundo da digestão dos alimentos. E aí, por conta disso, a gente tem que usar uma insulina de ação rápida. Ou seja, você aplica aquela insulina pensando na comida que você está ingerindo. Então, nós temos um pouco mais antigo, a insulina regular, e as mais modernas, que são as análogas rápida, nós temos a Asparte, a Fester Asparte, a Lispro, que são comumente utilizados como insulinas prandiais, ou seja, ser utilizadas no momento da refeição. Por quê? Enquanto a insulina lenta, ela tem uma duração, ela não sobe rapidamente a concentração no sangue após você aplicar. Então, ela sobe a concentração de uma forma bem lenta, por isso que ela é chamada de intermediária ou lenta. É uma insulina que fica com ação que dura ali 18 horas, algumas chegam a 24 horas, a degludec, por exemplo, chega a 42 horas de ação. Por outro lado, a insulina rápida, que é para ser tomada junto com as refeições, elas têm uma ação mais curta. Então, a regular, ela dura em torno de 6 horas. Tem a Lispro, Asparte, que tem, e a Fester Asparte, que tem uma duração ali de 4 horas, 3 horas, depende muito de algumas circunstâncias. Então, são insulinas, apesar de todas serem insulinas, com o objetivo de manter o controle glicêmico, são insulinas que são utilizadas em momentos diferentes, exatamente para imitar o funcionamento de um pâncreas de um indivíduo que não seja diabético tipo 1. Por isso a importância daqueles pacientes que optam pelo uso das múltiplas doses de insulina, o uso da insulina basal e da insulina rápida para a hora das refeições. Ótimo. Para a gente entender um pouco mais o funcionamento delas, em relação à insulina basal, acho que tem menos discussão, mas basicamente você usa elas o que é? Uma vez por dia, tem o NPH que seria o intermediário e aí você tem as de ação mais prolongadas, né? Mas é o que? Normalmente é uma tomada por dia. Isso, a NPH, como ela tem uma meia-vida menor, em torno ali de 18 horas, a gente acaba usando 2 vezes por dia para ocorrer uma melhor cobertura ao longo das 24 horas. Então, é muito comum a NPH a gente colocar uma porção de manhã e a outra à noite. Então, normalmente tem uma regra que não é uma regra engessada, que tem que ser sempre assim, mas normalmente a gente bota 2/3 da NPH pela manhã, da dose, né, que vai usar da basal, pela manhã e 1/3 à noite. A insulina glargina e a degludec, elas são insulinas que vieram para o mercado com a opção de uma maior meia-vida, oferecendo com isso uma facilidade, um conforto de aplicação apenas uma vez ao dia. Então, a depender do uso da insulina, e aí você tem que também conversar com o seu médico, porque existem alguns pacientes que ainda assim, com a insulina glargina, a gente utiliza também 2 vezes ao dia. São aqueles pacientes que têm mais propensão a ter hipoglicemia, apresentam de alguma forma algum controle ruim em algum período do dia. Então, às vezes, a gente acaba optando também usar a glargina 2 vezes ao dia. Já a degludec, não. Por ter uma meia-vida bem mais longa, a gente não faz o uso mais do que uma vez por dia. Então, acaba que é uma tecnologia de medicamento que oferece um conforto mais apropriado para aquelas pessoas que, às vezes, têm uma rotina muito intensa, que muda diariamente. Então, ela não tem uma obrigação ali de usar sempre no mesmo horário quando a gente fala de degludec, porque ele dá uma liberdade ali de 3 horas, de uma janela de 3 horas para que ele use em relação ao horário do dia anterior.
Então, basicamente, o basal são esses esse Tá, o racional, né, o da raciocínio, tá. aplicação. Bom, e no caso das insulinas em bolos, que seria a insulina regular ou a insulina ultra rápida, aí a gente já tem um pouco mais aí de variações no manejo, tudo isso, né? A primeira coisa que a gente precisa entender, quer dizer, quando você vai fazer uma alimentação, você está esperando que vai ter esse aumento da insulina, então você já da glicose, e você toma insulina antes disso para se proteger daquele aumento de glicose, né? E aí, quanto tempo antes de uma refeição que você deve usar essa insulina? Isso aí também depende da insulina que você estiver usando. Então, se a gente estiver falando da regular, ela tem um início de ação também um pouco mais demorado. Então, a insulina regular, ela deve ser usada 30 minutos antes do início da refeição. Quando a gente fala das análogas, aí eu estou falando da Lispo, eu estou falando da Asparte, da Glulisina, aí você consegue usar 15 minutos antes. Porque os estudos mostraram que essas insulinas, elas começam a agir em torno de 15 minutos. Elas conseguem entrar na corrente sanguínea após 15 minutos de aplicada. E a Fesser Asparte, que aí a insulina mais recente, análoga rápida lançada, ela tem algumas modificações ali na solução da insulina que acaba propiciando a ela a capacidade de ser absorvida com maior rapidez. Então, observa-se um pico de insulina com a Fesser Asparte um pouco mais rápido. Isso dá, segundo os estudos realizados, uma liberdade de aplicar a insulina 3 minutos antes da refeição. Tá? Então, a depender da insulina que você use, você tem que cumprir o horário de tomada. E para que serve isso? Para que a digestão, aquele pico do açúcar, da glicose que vem da digestão do alimento, coincida com a presença da insulina na corrente sanguínea. Para que você não precise, a pessoa, o paciente, não precise ter um pico de glicemia para depois corrigir. Se essas coisas se casarem perfeitamente, você não vai ter o pico de glicemia, porque a insulina já está circulante, então você evita aquelas elevações para depois corrigir. Ótimo. E, bom, isso é uma mudança muito drástica, né? Porque quando você fala numa insulina que você precisa usar 30 minutos antes da refeição, isso gera uma dificuldade prática enorme. Porque primeiro que a pessoa tem que estar se preocupando com a alimentação meia hora antes, né? Então, é uma coisa que a pessoa tem que ela perde tempo aí nesse processo de preparo de tudo isso. Depois, porque é mais difícil de você ajustar. A alimentação depende da comida ficar pronta, né? Então, você está fazendo a comida, bom, daqui meia hora eu vou comer, mas pode demorar 20 minutos, pode demorar 40, e aí isso pode interferir no funcionamento. Quando você tem 3 minutos antes da refeição, é muito mais prático no sentido de que, a comida está pronta, você vai lá, faz a insulina e vai servir a comida, até você servir, fazer isso, você já está na hora de comer, né? Exatamente, isso trouxe um conforto e uma segurança muito grande, principalmente para os pacientes que têm maior fragilidade. Como o nosso foco aqui é diabético tipo 1, existem diabéticos tipo 1 com muito baixa idade, né? Então, com 2 anos, com 1 ano, com 3 anos. E aí, às vezes, você aplicar a insulina muito tempo antes, você não tem segurança completa de que aquele paciente ele irá ingerir a comida certa que foi colocada no prato. E para essa população, inclusive, mais menor, que aí, às vezes não come tudo que está posto,
A gente consegue até dividir a dose da insulina, colocando metade antes da refeição e metade já logo depois. Para quê? Para evitar uma aplicação exagerada, exacerbada de insulina, que pode ocasionar um efeito adverso chamado hipoglicemia, que pode ser grave principalmente nos indivíduos mais frágeis, como criança e idoso. Então, esse conforto, né, que aparentemente parece só um conforto, também traz segurança. Segurança porque você vai aplicar próximo da refeição, sabe o que vai comer, sabe contar o carboidrato porque você já está ali olhando para a comida, não foi 30 minutos antes, então você já olha para a comida, já sabe o que vai comer. Contagem de carboidrato é super importante para o diabético que faz o uso das insulinas rápidas, diabéticos tipo 1 principalmente. Então, é fundamental hoje, quando a gente fala em tratamento para o melhor controle possível do diabetes tipo 1, o uso dos análogos de insulina, principalmente de ação rápida, por trazer essa melhor adaptação do paciente com a sua rotina, com o seu dia a dia. Com isso, e isso é super importante, não adianta a gente impor a regra da medicação se não houver um diálogo, né, um entendimento, uma empatia com as situações de cada um. Então, isso realmente veio para facilitar e trouxe bastante benefício no tratamento do diabetes tipo 1. Ótimo. Bom, e vamos pegar essa questão da segurança, você deu o exemplo das crianças, né? Que de fato, quer dizer, bom, você dá metade da dose, as crianças não comer, você não dá outra metade, né? Quer dizer, você tem essa Exato. facilidade. Agora, você tem, por exemplo, quando você fala em comer meia hora antes, digamos que é um trabalhador, então vai usar a insulina e e vai sair para comer, tem uma hora de almoço, né? Eventualmente ele está no escritório ainda, ele vai aplicar aquela insulina e aí depois está na rua e bom, e acontece alguma coisa e atrasa ali, quer dizer, não conseguiu chegar a tempo da. Quanto tempo que ele começa a entrar em hipoglicemia? Qual que é o tempo de segurança que ele tem para poder garantir que ele não vai ter um problema no meio do caminho ali, né? Perfeito. Vamos supor, existem algumas variáveis nesse caso, né, que você colocou aí. Primeiro é saber qual a glicemia pré-prandial. Então, vamos supor, nesse caso, que o indivíduo esteja com a glicemia adequada. Ele está lá com a glicose em torno de 100, no máximo 110. E aí ele está se preparando para almoçar, aplica a insulina 30 minutos antes, porque ele está usando a regular, e aguarda chegar até a refeição, seja ele restaurante, seja ele, né, nesse caso aí, um trabalhador que se deslocou e por qualquer motivo não conseguiu chegar até o restaurante ou o local de alimentação. O pico, a primeira presença, no caso da regular, é em torno de 30 minutos. A gente pode falar que a partir daí, mais 30 minutos seria um tempo razoável para ele já estar tendo hipoglicemia se nenhum alimento fosse ingerido. Tá? Porque a gente já teria uma concentração adequada ali em torno de 100 a ação inicial da insulina em pequena concentração, mas em 30 minutos essa concentração se mantendo constante, ele iria levar o paciente a uma hipoglicemia, que seria uma concentração de glicose menor que 70. Então, a gente trata a hipoglicemia como concentração de glicose no sangue menor que 70 miligramas por decilitro. Ótimo. Bom, e quando a gente pensa em doses de insulina, tanto da insulina, a insulina basal talvez seja menos afetada por isso, mas especialmente no caso da insulina em bolos, se a gente falar, bom, vamos fazer um bolos específico toda a refeição, a gente está considerando que
a pessoa vai entrar na alimentação com uma glicemia padrão e que ela vai comer aquele mesmo alimento todos os dias, né? Como é que você consegue fazer esse ajuste, né, de olhar e falar, bom, eu vou aumentar ou vou diminuir a dose da insulina, de acordo com como está a glicemia, de acordo com aquilo que você vai comer? Exatamente com a contagem de carboidrato. Existem alguns manuais que aí a própria Sociedade Brasileira de Diabetes, a SBD, dispõe para toda a população, cidadão, paciente, no site sbd.org, melhor, diabetes.org.br. Lá tem um manual e a cartilha de contagem de carboidrato. Nesse manual existe uma relação de alimentos dos mais diversos, eles alimentos in natura, alimentos industrializados, alimentos fast food, todos os alimentos comuns para a nossa população aqui do Brasil. E aí tem a estimativa de porção e naquela porção qual a equivalência em carboidrato. Então vamos supor, a gente sabe que um pão francês tem em torno de 28 gramas a 30 gramas de carboidrato. Uma fatia de pão de forma em torno de 14, 15 gramas de carboidrato. Vamos supor que determinado dia a pessoa não esteja com fome e ao invés de comer 2 fatias de pão de forma, ele coma só uma. Se ele for aplicar a mesma quantidade de insulina, ele vai ter hipoglicemia, já que o costume dele era comer 2 fatias. Então, o médico, ele já informa na prescrição do diabético tipo 1 qual a relação insulina-carboidrato do paciente para determinada hora. Então, por exemplo, para deixar a conta fácil, café da manhã, a sua relação de carboidrato, insulina-carboidrato para cada 30 gramas de carboidrato, aplique 1 unidade de insulina rápida. Então, se o paciente for comer 30 gramas de carboidrato, um pão de sal, ele vai aplicar 1 unidade e a pretensão é que aquela 1 unidade consiga manter a concentração de glicemia, a concentração de glicose, a glicemia do paciente, sem variação acentuada. Então, ele vai subir no limite até 160 e depois retornar em torno de 110. Se naquele dia ele comer metade do pão ou um pão de forma, ele ao invés de aplicar 1 unidade, ou melhor, desculpe, ao invés de ele aplicar 3 unidades, que é 1 unidade para 10, se o pão tem 30, ele teria que aplicar 3 unidades. Se naquele dia ele aplica apenas, se ele se alimenta apenas de metade do pão, ele vai ter que aplicar 1,5 unidades. Então ele aplica metade. Para quê? Para evitar uma hipoglicemia. Então, em resumo, a contagem de carboidrato, ele vem para que você adapte a dose que você vai usar de insulina à sua necessidade de alimentação. Então, não é algo dose fixa, algo engessado, onde você se torna, entre aspas, escravo da comida. Ou seja, você sempre tem que comer aquela quantidade, porque se você não comer aquela quantidade, a dose de insulina que você vai aplicar, que é fixa, vai causar em você uma hipoglicemia. Uma outra coisa que é muito comum, era muito comum no passado, era obrigar o paciente a se alimentar antes de dormir, para evitar que ele tivesse hipoglicemia. Hoje a gente não faz mais isso, principalmente naqueles pacientes que estejam usando análogos de insulina de última geração, e executando contagem de carboidrato. O paciente ele não pode ser dependente do alimento para não ter hipoglicemia. Na verdade, a insulina é que tem que se adaptar às necessidades do paciente.
para que ele não tenha hipoglicemia e também não ganhe peso. Nós temos relatos de muitos pacientes que tinham por obrigação comer para não ter hipoglicemia e com o tempo vão ganhando peso. Porque quanto mais alimento a pessoa ingere, maior a probabilidade de acumular gordura e com isso vir a ter sobrepeso, obesidade, por aí vai. Então é fundamental que a adaptação ocorra sempre da insulina e não da quantidade de comida que o indivíduo tem que comer. Ótimo. E aí, obviamente que isso dá uma flexibilidade muito maior para as pessoas, mas que também exige um conhecimento da doença muito maior por parte do paciente, né? A questão da contagem de carboidratos pode parecer no primeiro momento uma coisa de outro mundo, mas a verdade é que aos poucos a pessoa vai se acostumando com aquilo e entendendo até como o corpo reage, porque às vezes você pode dar um padrão e a pessoa já sabe que, olha, para ele talvez precise ser um pouquinho diferente, porque acaba conhecendo mais o corpo do que a gente, né? Agora, um outro parâmetro que a gente tem que levar em consideração para fazer esse ajuste, além da contagem de carboidrato, é a glicemia, né? Então, a diabetes exige que você faça um controle rigoroso da glicemia e, eventualmente, você vai ajustar as doses de acordo com essa glicemia. Exatamente. A monitorização também é fundamental. A gente já tem há algum tempo no mercado os glicosímetros, que faz aquela aferição capilar, ou seja, na ponta do dedo, nos diabéticos. O diabetes tipo 1, ele tem por orientação que faça aferição sempre pré-prandial, antes das refeições, e pós-prandial, 2 horas, mais ou menos 2 horas após cada uma das refeições, para que tenha um perfil adequado de como é que está se comportando a glicemia ao longo do dia. De verdade, isso é uma exigência muito intensa, apesar de que estudos mostram que quanto maior a monitorização, menor o risco de complicação, exatamente porque o indivíduo, o paciente, ele consegue agir antecipadamente frente aos efeitos adversos, seja ele da hipoglicemia ou identificar também uma hiperglicemia, né, por algo relacionado à alimentação ou erro de aplicação de insulina, e ele consegue corrigir adequadamente. Um outro panorama que a gente faz em cada uma das prescrições para responder essa sua pergunta é incluir o fator de sensibilidade. O fator de sensibilidade é um cálculo que nós fazemos e dá ao paciente a capacidade de corrigir a glicemia toda vez que ela está acima do valor desejado. Então, a gente coloca como meta, normalmente, a glicemia em 100, mas se porventura o paciente for aferir e tiver em 300, por exemplo, ele vai utilizar o fator de sensibilidade. Então, como exemplo, vamos supor que o fator de sensibilidade que eu prescrevi, que o médico prescreveu, foi cada unidade de insulina reduz 50 miligramas por decilitro de glicose. Então, se ele está em 300, a meta dele é 100, ele está com 200 miligramas por decilitro acima da meta. Então, ele precisa consumir esse 200 pela ação da insulina. Qual a dose da insulina que ele tem que aplicar para reduzir esse 200 para o 100, ou esse 300 para o 100, retirando os 200? Seriam 4 unidades. Porque se cada unidade reduz 50, 200 dividido por 50 dá 4. E aí, espera-se que após a aplicação de 4 unidades de insulina, em torno de 2 a 3 horas depois, esse indivíduo esteja com a glicemia em torno de 100.
Então, esse é o fator de sensibilidade. Quando é que deve ser usado? Toda vez que o paciente, antes das refeições, principalmente, for aferir a glicemia, for aplicar a dose de insulina para o cálculo do carboidrato da refeição, caso ele tenha um valor acima do que é esperado, ali em torno de 100, 110, ele adiciona. Então, vamos supor aquele mesmo exemplo do pão. Um pão, a relação de insulina-carboidrato é 1:10. Então, um pão de sal, são 30 gramas, tem que tomar 3 unidades. Mas nesse dia, ele está com a glicemia antes de comer do pão em 200 e deveria estar em 100. E o fator de sensibilidade dele é 1:50. Então, somado aos 3, que vai ser para o pão, ele vai colocar mais 2, que é para corrigir o 200 para vir para 100. Então, apesar dele comer o mesmo pão, a mesma quantidade de carboidrato, que são 30 gramas, como a glicemia dele está em 200, ele vai aplicar 5 unidades de insulina, para que depois de 2, 3 horas a gente consiga um valor de glicemia em torno de 100, que é o esperado. Então, é mais um dado, né? Mais um cuidado que o paciente diabético tem que ter, tem que entender, né? Tem que aprender. Mais uma conta, ele tem que usar também a calculadora do celular, que é o fator de sensibilidade. Ótimo. Bom, e tudo isso que a gente está falando, esse monitoramento, ele não só ajuda a fazer essas correções na insulina, né? Mas ter esse monitoramento, você ter uma ideia de como que o corpo reage, como ele comporta, vai ajudar numa consulta médica a avaliar como fazer esses ajustes no dia a dia, né? Então, toda vez que come, a glicemia está aumentando muito. Ou então está tendo muito picos de glicemia. Enfim, vários parâmetros que podem indicar a necessidade de algum ajuste no tratamento ali, né? Então, a Sim, primeira coisa é quando que você vai pensar em ajustar, seja aumentar ou diminuir a dose da insulina basal? perfeito. Hoje a gente tem, só abrindo um capítulo, outras tecnologias além da ponta do dedo, da glicemia, que nos ajuda muito a saber quando devemos mexer, alterar as doses de insulina, entre elas basal ou a bolsa, que são as monitorizações subcutâneas, as monitorizações contínuas. Então, hoje já temos dispositivos que são aplicados na pele, ficam ali em torno de 7 a 14 dias, e fica coletando as informações, enviando para um outro dispositivo, e a gente consegue, ao final desse período, durante o período, ter acesso aos valores de glicemia subcutâneo, e aí mais algumas outras variáveis que são colocadas em gráfico, estimativa de percentual dentro do valor do alvo esperado, né, do range esperado. Isso ajuda muito a gente a identificar que tipo de insulina, né, que tipo de alteração no tratamento da insulina a gente tem que executar. No basal, comumente a gente altera avaliando os períodos de jejum. E o principal período de jejum que a gente tem é a noite. Então, vamos supor que à noite o indivíduo ele vá dormir depois já de ter se alimentado, vamos supor, 6 horas da noite ele se alimentou e vai dormir às 10. Às 10 ele vai dormir com a glicemia em 100. E ele não se alimentou mais nada, vai dormir para acordar no outro dia, 5 horas da manhã. Ao acordar 5 horas da manhã, ele vai aferir a glicemia. A glicemia deve estar em torno de 100. Pode ter pequenas variações, entre 90 e 110, ok, não tem problema. Isso a gente identifica que há uma estabilidade da glicemia
em períodos prolongados de jejum. Quando a glicemia está estável em períodos prolongados de jejum, significa que a insulina basal está numa concentração adequada. Um outro exemplo, ele vai dormir com a glicemia em 100, seguindo todo o mesmo caso, né? Se alimentou 6 horas, foi dormir 10, a glicemia está em 100. Se ele acordar por volta das 3 horas, ou seja 4, ou seja 5, não importa, com hipoglicemia, com valores abaixo de 70, 60, seja o que for, nós identificamos aí que o basal está em excesso. Então, nós temos que reduzir o basal, porque ele não está numa concentração adequada para manter a glicemia estável. Está levando ele para uma hipoglicemia. E no terceiro exemplo, imaginando também o mesmo caso, vai dormir com 100 e acorda com a glicemia em 200. Em jejum prolongado, acordou com a glicemia mais alta, é sinal de que, se não houver nenhum outro motivo, como doença, febre, infecção, mas se nada acontecer, ele acorda com a glicemia mais alta, significa então que o basal está abaixo do necessário. Então, nós temos que então aumentar o basal para que ele acorde com essa glicemia novamente em torno de 100. Então, são algumas maneiras que a gente utiliza na prática clínica, na prática do consultório com os nossos pacientes diabéticos para entender se precisa alterar a insulina basal para garantir essa estabilidade glicêmica ao longo do dia. Ótimo. Bom, e aí você acabou de falar, na minha próxima pergunta era justamente sobre isso. Quer dizer, você falou que dependendo de em algumas situações, essa hiperglicemia pode estar presente, né? Especialmente quando tem um gasto energético excessivo, né? Então, por exemplo, numa situação de doença, a pessoa está com alguma condição de saúde, ela vai ter um gasto energético maior. E isso daí é ao longo do dia, então ela vai precisar fazer algum ajuste. Uma outra situação, a pessoa entrou de férias, e não é que ela vai fazer uma atividade física pontual. A atividade física é uma coisa à parte, a gente até já tem uma discussão sobre isso, de atividade física no diabético, ajustes da insulina para isso, né? Agora, às vezes a pessoa vai ter um dia que ela vai estar o dia inteiro mais ativa ali, né? Como é que você ajusta a insulina nessas duas situações, a insulina basal, né? Numa situação, por exemplo, de férias, em que a pessoa não fica no escritório, está mais ativa, ou numa situação de uma gripe, de um resfriado ou de alguma outra condição de saúde. Aí nós solicitamos que o paciente ele identifique essa frequência de ocorrência. Então, nunca é tomada a decisão por conta de um episódio isolado. Se esse episódio, seja do que for, de hipoglicemia ou hiperglicemia, ele se tornar repetitível, repetido, ele vai, então, tomar algumas medidas. O que a gente faz? Período de férias, onde a pessoa tem os dois lados nas férias, né? Tem o lado de que, às vezes, a pessoa come mais também, né? Acaba... Ou pratica mais esporte, fica mais ativo. Se houver tendência de aumento da glicemia, por conta de aumento de alimentação, seja o que for, ele pode aumentar a insulina basal. Normalmente essas correções a gente orienta o aumento de 2 em 2 unidades, então ela está acordando com valores acima de 150, então aumenta em 2 unidades a dose que está tomando do basal e vamos esperar os próximos dias para saber, 2 dias, 3 dias, para saber se essa glicemia de jejum ele retornou para a concentração indicada. Não retornou, então pode aumentar depois mais 2 unidades até encontrar a dose que seja adaptada para aquela nova circunstância do paciente. Tá?
O inverso também, se estiver tendo hipoglicemia, a gente vai reduzindo em 2 unidades. Então, toma 10, está acordando com hipoglicemia por causa das férias, está andando de bicicleta, está fazendo caminhada, retornou à atividade física, e tudo isso vai influenciar muito na quantidade de insulina que o indivíduo utiliza ao longo do dia. Então, a gente pede para reduzir 2 unidades e ver como é que se comporta a glicemia nos próximos 2, 3 dias. Se a hipoglicemia estiver persistente, então reduz mais 1 unidade, 2 unidades, aí vai variar. Uma outra situação que é interessante, que você citou aí, já que falando de circunstâncias adversas, né? Você falou das férias. A mulher, na época do período menstrual, normalmente aumenta a resistência insulínica no período pré-menstrual. Então, há também uma orientação que a gente já deixa prescrito, que no período pré-menstrual ela pode aumentar em torno de 20% a dose de insulina, por exemplo. Então, se ela usa 10 unidades, passa a usar 12. Se usa 20, passa a usar 24 do basal. Somente nesse período pré-menstrual, menstrual ali, depois volta, retorna à dose anterior, né? No caso 10 ou 20. Então, essas adaptações existem, porque a dose de insulina ela não deve ser engessada mesmo, e principalmente no diabéticos tipo 1, que tem uma sensibilidade maior a essas variações de atividade física, andou mais, esteve doente, como você falou, esteve doente, não tem se alimentado bem, às vezes é uma gastroenterite, está apresentando vômito, diarreia. O que a gente faz? Reduz basal. Tá? E se a pessoa não estiver conseguindo se alimentar, não está conseguindo se alimentar. Então, mantém hidratação, mantém monitorização intensa, né? Ponta do dedo, ou a monitorização subcutânea, e só aplica a rápida se for se alimentar. Então, mantém ali com o basal e a monitorização. Se precisar fazer alguma correção por conta de hiperglicemia, e aí faz a correção através do fator de sensibilidade. Se precisar corrigir hipoglicemia porque não está se alimentando bem, aí faz a correção da hipoglicemia com ali 15 gramas de carboidrato, mais ou menos, que é o que a gente preconiza. Então, em resumo, essas doses, elas são dinâmicas, e o médico, junto com o seu paciente, ele deve já desenhar, criar manuais de como o paciente deve agir de acordo com circunstâncias adversas ali da saúde dele. Ótimo. Acho que esse ponto final aí é o mais importante, né? Entender que o médico não vai conseguir fazer esses ajustes, porque isso aí precisa ser feito a cada refeição, algumas vezes por dia. Então, é importantíssimo que o paciente diabético entenda o funcionamento do seu corpo, entenda o funcionamento das medicações e como que o seu corpo reage a elas, né? Porque esses ajustes na prática, o médico vai ajudar a trazer uma orientação geral com base no perfil, no que está sendo analisado. Agora, os ajustes diários são feitos pela própria pessoa, pela família, né? No caso de uma criança, por exemplo. E aí, bom, pode falar. Eu ia falar exatamente, eu ia falar perfeito, é isso mesmo. Normalmente, quando eu pego um paciente que não está com um controle tão bom, por alguma circunstância, quem tem que me dar a resposta por que aquilo não está funcionando é ele próprio. Então, eu pergunto o que é que aconteceu, o que é que você acha que tem que melhorar. Quem tem que trazer essas respostas é o paciente. Então, o paciente de doença crônica, e aí o diabético tipo 1 está dentro desse escopo, e aí muito mais por conta da própria dinâmica da doença, ele tem que entender de fato muito bem o seu corpo, a doença, e saber estar atento aos detalhes para que a gente possa sempre optar pelo pela melhor conduta, pelo melhor controle, pelo melhor tratamento.
Ótimo. E o outro ponto que eu ia levantar, que aí a gente discutiu aqui muitos princípios, né, do tratamento da insulina, né, no diabético. Mas atualmente existem algumas tecnologias, você já falou de um, que são sensores que são mantidos de forma mais permanente, que permitem um controle muito mais regular, e isso aí vai trazer informações de como ajustar todas as doses, tudo isso. E também as bombas de insulina, que é uma tecnologia que ajuda também nesse controle, né, nesse ajuste fino, mas que, como veremos, a gente vai ter uma discussão sobre isso, dependem também muito do entendimento e dos ajustes que são feitos pelo próprio paciente. Né? Exatamente, perfeito. Então não adianta você falar em usar uma bomba de insulina se não sabe como é que essas medicações funcionam no corpo. Exatamente. A bomba de insulina e as tecnologias, eles vêm para ajudar no controle glicêmico, facilitar a monitorização. Eles facilitam, eles facilitam em termos assim de você atingir o objetivo do tratamento do diabetes, que é ter uma glicemia controlada, hemoglobina glicada ali menor que 7, a depender da idade do paciente, se for adulto jovem, sem nenhuma comorbidade, ali em torno de 6,5, porque essa meta também é variável. Entretanto, o uso da tecnologia por si só não significa criar uma sensação de que agora não estou doente ou não tenho mais aquele problema, não. O estou doente eu não gosto nem muito de usar, mas é assim, eu não tenho mais diabetes tipo 1, tá? Ou eu não tenho mais diabetes, então não preciso mais dar importância para isso. E algumas pessoas que interpretam o uso da bomba de insulina, o uso de algumas tecnologias como deixar de lado o cuidado, o que não é verdade. A tecnologia ela vem para ajudar, mas o engajamento, muitas vezes, ele tem que aumentar, porque são dispositivos que exigem um entendimento adicional sobre o funcionamento, identificação de erros, de leitura, identificação de infusão de insulina, e tudo isso depende da sua dedicação, do seu conhecimento sobre si próprio e sobre aquele dispositivo que está ali para trabalhar para você, não por você. Ótimo. Bom, essa é uma discussão aí à parte, que envolve todo o entendimento das bombas, que vamos fazer a seguir agora, né? Então, primeiramente, quero te agradecer mais uma vez a sua disponibilidade e contar com você aqui em outras discussões aí como essa. Obrigado, João. Eu estou sempre à disposição. Para mim é uma satisfação estar aqui compartilhando um pouquinho do que eu vivencio no dia a dia e poder ajudar aí tantos pacientes que precisam. Obrigado mais uma vez.